Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Venho aqui trazer uma breve reflexão da palavra de Deus. O versículo que eu quero ler se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, o verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: Orem continuamente. Meus irmãos, aqui é uma instrução que o apóstolo Paulo está passando aos irmãos para que eles viessem ter uma vida de oração contínua. Porque para que Deus possa agir na nossa vida, na vida do servo do Senhor, é através da oração. Através da oração, o Senhor ele vai manifestar ali a sua vontade ou a petição do seu servo para com ele. Porque a oração, meus irmãos, nós temos que entender que ela não é uma exigência, ou seja, algo que você esteja exigindo para Deus. Não, é algo que você está pedindo para Deus, é uma petição, uma humilhação sua para com Deus. E se você tiver esta oração continuamente, Deus irá sim atender ao seu pedido e você irá receber aquilo que você está pedindo ao Senhor. Mas nós temos que focar na palavra de Deus, que ela fala que a oração do justo ela pode ir muito em seus efeitos. Meus irmãos, e que por mais que Deus não nos livre do mal, por mais que Deus não nos livre da coisa, deste vírus que tem aí assolado muitas vidas, não dá para fechar os olhos para isso, por mais que Deus não nos livre de todo o mal que acontece na sociedade, mas nós temos que saber bem uma coisa, é que Deus ele pode nos livrar lá dentro daquele mal, ali sendo envolvido naquela ruína. Porque, meus irmãos, a palavra do Senhor Deus fala acerca de um rei, se não me falha a memória, é o rei Ezequias, que ele iria morrer. Deus usou o profeta, se não me falha a memória, foi o profeta Isaías, que foi até ele e falou para ele, você vai morrer, Deus vai... Até falou, põe a tua casa em ordem. E no momento em que o profeta sai da presença do rei, a Bíblia fala que o rei, na sua cama mesmo deitado, ele tão somente virou a face para a parede e orou ao Senhor, pedindo a Deus que Deus viesse lembrar das vezes que este rei foi fiel para com o Senhor. E a Bíblia fala que o Senhor ouviu a oração dele e acrescentou para este rei mais 15 anos de vida. É dessa forma que Deus faz, meus irmãos, para com aqueles que são fiéis a Ele, para com aqueles que têm a sua devoção pessoal a Ele. Meus irmãos, e para fundamentar mais estes meus argumentos, eu quero citar aqui a passagem que fala dos três jovens amigos de Daniel, que estavam na Babilônia, que estes três jovens foram condenados à morte. Eles eram pessoas devotas a Deus, pessoas que viviam para o Senhor. E por eles desobedecerem um decreto do rei, eles foram condenados à morte. Mas quem conhece a palavra do Senhor, esta passagem, sabe que o Senhor Deus livrou eles estando lá dentro daquela fornalha. Pois Deus ele não livrou eles antes da fornalha, antes de entrarem na fornalha. Deus livrou eles foi lá dentro para provarem, testarem a fé dele, para testar se eles realmente tinham aquela devoção pessoal para com o Senhor. Porque muitas pessoas no momento do medo, no momento ali da solidão, elas abandonam esta fé, elas não creem mais no Senhor como elas acreditavam antes, no momento em que tudo estava calmo, no momento em que tudo estava normal. E é dessa forma, meus irmãos, que Deus irá fazer em nossa vida se nós tivermos uma vida de oração contínua, ou seja, uma oração que não seja interrompida, que seja aquela oração diária. Eu sei que às vezes o cansaço ele é grande, mas nós temos que resistir a ele. Por mais que nós não venhamos tirar um longo período de oração, por mais que o período que a gente venha tirar seja pequeno, mas que seja de coração, porque é isso que agrada ao Senhor. Povo de Deus, eu quero aqui apontar também alguns textos que a palavra do Senhor Deus deixa bem claro, é que o Senhor Jesus Cristo, ao instruir os seus discípulos, ele falou, orem para que vocês não caiam em tentação. É através da oração, meus irmãos, que nós conseguimos vencer o pecado, que nós conseguimos vencer o mundo. E o Senhor Jesus ainda falou assim ele ainda falou dessa forma, vigiai e orai. Se nós não vigiarmos neste mundo no qual nós vivemos, que é o mundo
que nós vemos que o amor pelo pecado, pela injustiça é muito grande, se nós não vigiarmos, nós iremos cair na tentação e dessa forma nós nem iremos orar. Por quê? Porque nós pecamos, porque nós não fazemos as coisas que Deus se agrada e assim o espírito vem se enfraquecendo. E em Provérbio, meus irmãos, a palavra do Senhor Deus diz, no capítulo de número 28, e o versículo de número 7, de Provérbios, fala que se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Ou seja, para que nós possamos ser justos, é necessário que nós venhamos ter afinidade com Deus, com a palavra do Senhor, e desta forma nós iremos sim ter uma vida contínua de oração, e o Senhor irá sim atender ao nosso pedido, à nossa petição, porque Ele é fiel para com os seus. Se nós formos para a Bíblia, nós iremos ver que pessoas devotas a Deus, pessoas que tinham uma vida pessoal, uma vida de devoção pessoal sua para com o Filho de Deus, elas receberam sim aquilo que elas pediram. E não foram pessoas, meus irmãos, sobrenaturais, não, foram pessoas assim como eu e você, de carne e osso. Elas apenas tinham uma vida de santidade para com o Senhor, uma vida de busca para com Deus. Coisas extraordinárias o Senhor fez, como o profeta Elias orou e Deus não permitiu que caísse chuva sobre a face da terra durante 3 anos, se não me falha a memória.